Thor é um guerreiro famoso, conhecido como o mais forte entre todos os vikings. Durante uma batalha terrível, seus navios de guerra foram cercados por inimigos. Ele estava em desvantagem numérica, mas isso não o abalou. Um inimigo tenta atacá-lo, mas com sua calma, ele bloqueia o golpe e o corta ao meio antes de desviar de mais dois e apunhalá-los até a morte. Um inimigo se aproxima por trás, mas é detido por Thorkell, um gigante amigo de Thor. Thorkell o alerta, enquanto usa um único golpe de seu machado de guerra gigante para matar vários inimigos. Thor corre sobre um tronco e mata o último inimigo no navio. Thorkell pergunta a Thor se está bem para a luta, e casualmente pega um morto, enquanto Thor pega um escudo para bloquear a saraivada de flechas. Thor diz que já teve o suficiente e vai acabar com a batalha. Ele pula no navio próximo, passando pelos inimigos como faca em manteiga. Mata vários com velocidade surpreendente antes de atingir outros no barco vizinho. Em seguida, pula em um terceiro barco e mata todos ali também. O último inimigo tenta atacá-lo com seu machado, mesmo aterrorizado, e Thor simplesmente o apunhala no estômago, matando-o. O homem chama pela esposa enquanto morre, o que lembra Thor da sua, e ele fica parado por um segundo. Isso dá aos inimigos a chance de atingi-lo no ombro com flechas, antes que uma horda atinja seu navio e corra em sua direção. Eles aproveitam sua distração e o desarmam, enquanto um inimigo corre para matá-lo, mas Thor contra-ataca, jogando os dois no mar. O inimigo tenta estrangular Thor, enquanto ambos lutam para ficar fora d'água, mas Thor calmamente pega a espada e o apunhala no estômago, encerrando a luta. Ele volta à superfície, mas decide nadar para longe da batalha e alcança a costa. Olhando para a cena, sente o estômago revirar de nojo ao perceber que nem sabe por que mata aqueles homens e decide nunca mais lutar, indo embora. Vários anos se passaram, e agora ele vive na Islândia, numa pequena vila com sua família, sua esposa Helga, sua filha Ylva e seu filho Thorfinn. Ele trabalha como fazendeiro e conseguiu escapar do exército fingindo ter morrido na batalha. À noite, em sua casa, crianças se reúnem para ouvir as histórias de Leif, um velho marinheiro que viajou o mundo. Ele lhes fala sobre um lugar quente, onde os invernos não são rigorosos, com grama verde e brisa agradável. Para essas crianças, um lugar assim parece mais um sonho que realidade. Thor retorna e diz às crianças para voltarem para casa, e então senta-se com Leif, que lhe diz que este inverno é especialmente rigoroso e muitos têm morrido de frio. Ele diz a Thor que devem cuidar do gado, pois muitos morrerão se não forem bem tratados. Ylva entra com 2 ovelhas, dizendo que eram as únicas que estavam enfraquecendo e que precisam ser cuidadas e aquecidas, senão morrerão. Thor só lhe agradece e a manda dormir, enquanto discute as precauções que a vila deve tomar para se proteger nestes tempos difíceis. Na manhã seguinte, Ylva e Thor limpam a neve do telhado da cabana. Ela reclama do trabalho e de repente cai. Felizmente caiu na neve e estava bem, mas percebe que há alguém enterrado sob a neve. Ela cava como uma louca e desenterra um homem frágil e doente, com roupas rasgadas e uma corrente quebrada no pescoço. Ele desce rapidamente, pega o homem nos braços e o leva para dentro. Diz à esposa para aquecer água enquanto a filha traz um cobertor de pele grosso para cobri-lo. Ele acende o fogo e começa a fazer RCP, enquanto a esposa lava os pés do homem com água morna. Ylva parece abalada, mas diz ao pai que não adianta, pois o escravo parece já estar morto, seu corpo está gelado. Mas Thor persiste, e finalmente o escravo começa a tossir, enquanto Thor grita para a filha esquentar mais o fogo. Ele pergunta o nome e de onde ele é, mas o escravo está fraco demais para falar e apenas murmura. Depois de um tempo, o escravo responde que fugiu da casa de Halfdan, o chefe da vila depois da montanha. Imediatamente, Ylva se assusta, dizendo a Thor que devem devolver o escravo, pois mantê-lo será um crime. Thor, porém, a ignora e pergunta por que ele fugiu. O escravo mostra as cicatrizes no peito e afirma que foi torturado naquela casa, decidindo fugir. Sem ter para onde ir, tropeçou perto da casa dele. Ele começa a perder a consciência novamente enquanto um aldeão corre para a casa de Thor e diz que Halfdan chegou aos docas com um pequeno pelotão e parece querer briga. Ele implora para Thor vir imediatamente. Thor diz ao escravo para ficar acordado, pois se dormir, talvez nunca mais acorde. No cais, Leif está no caminho de Halfdan, fazendo-lhe perguntas. Halfdan mostra uma corrente quebrada e responde que um de seus escravos fugiu para esta vila, e ele está aqui apenas para pegar o que é seu. Um jovem viking da vila pega sua espada e diz que não podem invadir a vila sem aviso prévio, enquanto um dos homens de Halfdan reconhece este cara, pois lutaram uma vez e ele perdeu a mão naquela luta. O homem avança e começa a provocá-lo, enquanto ambos estão prontos para lutar. Leif diz que não podem lutar, é contra as regras, mas o homem diz que não se importa. Isso enfurece Halfdan, que usa sua corrente para desarmar o homem, dizendo que precisam seguir as regras. Não importa o lado, e enrola a corrente na cabeça dele antes de puxá-la, desfigurando-o para sempre. Isso apavora a todos, e eles abrem caminho para Halfdan enquanto ele entra na casa de Thor. Ele diz a Thor que o escravo sob seus cuidados lhe pertence, e ele está aqui para levá-lo. Gilda tenta falar, dizendo a Halfdan que só tentavam manter o escravo vivo, mas Thor simplesmente pergunta, por quanto ele comprou o escravo?
Halfdan responde que pagou 2 ovelhas pelo escravo e Thor simplesmente diz que ele lhe dará 3 ovelhas. Halfdan diz que fica feliz com a oferta, mas precisa levar o escravo de volta e torturá-lo na frente dos outros para ensiná-los a não repetir o mesmo erro. Thor, no entanto, se levanta e mostra a Hofin o quão grande e alto ele é, mesmo tendo mal 1,80 m. Mas acho que as pessoas eram mais baixas naquela época. Ele diz a Hofin que pagará 4 ovelhas pelo homem, todas jovens, mas Halfdan retruca dizendo que quer 8. Thor nem pensa por um momento e concorda com a oferta, comprando o escravo dele. Halfdan parece feliz com a troca e volta para seus navios. Infelizmente, porém, o escravo morre algumas horas depois, e à noite, Thor realiza seu funeral com a família, enquanto sua filha o chama de idiota por pagar 8 ovelhas por um escravo morto. Thor, no entanto, não parece se incomodar e simplesmente lamenta a pobre alma antes de voltar para seu lugar. No dia seguinte, enquanto Thoris tentava consertar um pote e falhava miseravelmente, Thorfinn corre até ele, gritando sobre um navio de guerra. Ele pergunta o que há, e Thorfinn responde que ele e Leif viram um navio de guerra gigante vindo para a vila, e Leif pediu para ele chamar Thors. Thors caminha até os docas, já cheios de curiosos, olhando para um belo navio longo, cheio de vikings disciplinados vestidos com armaduras ornamentadas e machados de batalha gigantes. Seu líder, Floki, tira o capacete e se curva para Thors, chamando-o de líder. A vila inteira fica chocada, mas Thors parece não se impressionar ao perguntar a Floki sobre seus negócios na vila. Floki responde que gostaria de conversar lá dentro, e ele e Thors entram em sua casa enquanto os vikings cercam toda a vila. Thors pergunta a Floki por que ele veio procurá-lo, já que faz 15 anos desde a última vez que se viram. Floki responde que, há alguns dias, o rei da Inglaterra infiltrou vários homens em suas terras, e enquanto a vila inteira tomava banho, eles os pegaram de surpresa e mataram todos, incluindo a cunhada do rei da Dinamarca. Isso deu ao rei um motivo para atacar os ingleses, e ele está se preparando para uma invasão em larga escala, e pediu que todos os vikings sejam reunidos para participar da guerra. Ele diz a Thors que, embora a pena por deserção seja a morte, o rei está disposto a ignorar o fato de que ele desertou o exército, e só quer que ele lute por eles. Thors, no entanto, responde que deixou esse tipo de vida, e esta vila fica a milhares de quilômetros de qualquer conflito do outro lado do mundo. Floki, porém, responde a Thors que o rei ordenou que massacrassem a vila inteira se Thors se recusasse a se juntar à batalha, e isso o força a aceitar a proposta. Ele vai aos docas para se despedir do navio de guerra quando Floki anuncia que eles estão indo para a guerra com a Inglaterra e serão acompanhados e liderados por Thors, e qualquer homem da vila é bem-vindo para acompanhá-lo à guerra se quiser. Depois de dizer isso, ele simplesmente retorna ao mar, enquanto a vila inteira se alegra com a ideia de uma guerra de verdade, onde podem ganhar ouro e glória. Thors, no entanto, não parece inclinado e tristemente retorna para casa. Leif volta para sua casa e conversa com ele, onde Thors revela que esses homens nunca viram uma guerra, nem de longe, e tem uma ideia muito errada do que é a guerra. Quase todos morreriam nessa guerra, mas todos parecem tão animados com isso. No dia seguinte, eles tiram o navio de guerra da vila, consertando-o para navegar. Enquanto Thorfinn brinca com as outras crianças, simulando uma guerra em que ele é um bruto e bate nas pessoas com muita força, chegando a quebrar o osso de uma criança. O pai da criança o leva até Thorfinn, que conserta sua mão enquanto as outras crianças reclamam de como Thorfinn sempre bate muito forte. Thor volta para seu lugar e percebe que Thorfinn está segurando a adaga que lhe pertencia quando era um lutador e a arranca dele, dizendo que ele não tem inimigos e não deve lutar sem motivo. Thorfinn, no entanto, está bravo por algum motivo e corre para fora enquanto Thor o observa. No dia seguinte, eles estão prestes a partir, e Thor permitiu que apenas 5 homens o acompanhassem para lutar na batalha. Eles se preparam no navio enquanto uma pobre mulher corre-se até Leif, perguntando se eles ficariam bem. Leif lhe diz a verdade. Thor não está levando nenhum deles para a batalha, e está apenas levando esses 5 homens com ele até a Noruega, onde os deixará e seguirá sozinho para a batalha. Como ele não quer arriscar a vida de ninguém, ele está levando apenas 5 homens, porque o navio de Leif só pode levar mais 5 homens para trazê-los de volta ao continente. A garota suspira aliviada e foge, enquanto Thor procura e grita por Thorfinn, que não está em lugar nenhum. Estava ficando muito tarde, então ele acaba pedindo à esposa para cuidar de Thorfinn, enquanto ele está em seu barco e pega um dos maiores remos que já vi. Todos os 5 homens estão empilhados de um lado com remos, enquanto Thor está sozinho com seu remo gigante. E todos ficam chocados ao ver que, quando a remada começa, ele ainda consegue gerar muito mais força do que os 5 homens juntos. Eles avançam mar adentro, onde finalmente podem descansar um pouco, pois os ventos estão soprando. Então Thor levanta o mastro, enquanto o resto dos homens está deitado no chão, enjoados e cansados, com as mãos doendo de remar. Thor diz a um dos rapazes para não se preocupar, pois agora o vento os levará para onde querem, e eles nem podem voltar. Ao ouvir isso, Thorfinn pula de um barril, chocando a todos, incluindo seu pai, e corre para a beira para fazer xixi.
Thor o agarra e lhe dá a surra da vida, mas finalmente a noite cai, e ele acaba dormindo em seu colo. Ele e outro rapaz ficam de guarda durante a noite enquanto todos dormem, e quando o amanhecer chega, Leaf grita para eles que estão se aproximando de uma ilha onde podem descansar e relaxar um pouco, e todos começam a remar enquanto entram numa enseada. Ao passar pela enseada, Leaf para, pois sente que algo está errado. Thor pergunta se está tudo bem, mas ele responde que sente que algo não está certo. Thor olha o desfiladeiro, nota as paredes altas e se sente encurralado se algo der errado. Diz a Leaf que também tem um mau pressentimento e que devem recuar. Leaf concorda e eles começam a voltar, quando de repente detritos caem de cima. Thor pula em Thorfinn para protegê-lo, enquanto os outros se abrigam. Quando os detritos param, ele se vira e vê a saída bloqueada. Leaf pergunta se estão bem. Felizmente, todos parecem ilesos, mas Thor os alerta. Inimigos se aproximam. 2 navios de guerra entram na enseada, cheios de homens. E os rapazes no barco de Thor entram em pânico, sem experiência. Um deles saca da espada, mas Thor diz para não tirá-la que ele resolve. Pega sua espada e dá uma adaga a Thorfinn, dizendo para usar só se for absolutamente necessário. Ao se aproximarem, Thor avança e pula no navio, chocando a todos. Um cara tenta atacá-lo, mas Thor o nocauteia com um soco, chocando a todos novamente. Outro corre, mas é nocauteado por uma cotovelada rápida, assustando os demais. Mais 3 inimigos tentam atacá-lo, mas em um piscar de olhos, são nocauteados por ele, desarmado. Os homens continuam correndo, e ele nem saca a sua espada, pois se recusa a tirar vidas, nocauteando todos, enquanto avança em direção ao vice-comandante do navio. Mais pessoas correm, e mais são nocauteadas com um soco, enquanto ele avança. Saitama deveria dar o trono de One Punch Man a Thor. Vários o atacam com machados e espadas, mas ele quebra um braço, cotovela no rosto e o soca na água. Mas também joga um remo para que não se afoguem. Outro corre e é nocauteado, assustando a todos a bordo. O vice-comandante Jorn, que comeu cogumelos, fica furioso e começa a destruir seus próprios homens, espancando e estrangulando alguns. Ele soca o convés, então os homens tentam segurá-lo para que não destrua o navio. Mas essa fera soca todos para longe, ferindo-os gravemente, a ponto de sua equipe se assustar e pular do navio para se salvar. Thor percebe que ele enlouqueceu e não sente dor ao bater a cabeça no casco de madeira. Ele se vira para Thor e grita, antes de avançar em sua direção em velocidade incrível. Thor, porém, é um veterano de centenas de batalhas e já viu homens assim. Ele acerta um soco no olho, derrubando-o. Jorn, porém, não desiste e tenta atacar de novo, mas leva um uppercut no queixo e é derrubado. Ele percebe que Askeladd está puxando seus navios para invadir e pensa em defender, mas é forçado a parar quando Jorn se levanta para atacá-lo. As tropas de Askeladd estendem pranchas para pular para o outro navio, mas elas são quebradas quando Thor joga Jorn nelas, nocauteando-o. Ele pula de volta para seu navio e corta as pranchas restantes, impedindo a invasão. Ele olha para o outro navio e percebe 30 homens, com arqueiros no topo da colina. Ele sabe que pode derrotar todos sozinho, mas percebe que tem pessoas com ele que não podem se defender, incluindo seu filho. Após pensar, ele olha para Askeladd e o desafia para um duelo à vista de deuses e homens. Ele diz que pode derrotar todos sozinho, dando-lhes uma chance de viver. Se Askeladd vencer, podem fazer o que quiserem, mas se perder, deve retirar suas tropas. Askeladd o olha impressionado, aceita o duelo e pula para o lado dele, encarando-o antes de sacar a espada. Thor pergunta por que ele arrisca a vida de tantos homens só para prender 2 velhos e um bando de garotos. Ele responde que não é sobre escravos, mas porque foi pago para eliminar Thor. Isso o choca, mas ele logo percebe que deve ser obra de Floki, que teve medo de enfrentá-lo e enviou mercenários. Thor diz que não importa mais e o duelo começa. Ele caminha para Askeladd com a espada em punho, o que o surpreende. Askeladd pensa que Thor é um idiota super confiante ou tão habilidoso que duelos assim não o surpreendem. Askeladd, porém, é astuto e corta uma corda, fazendo a vela cair à frente, bloqueando a visão de Thor. Assim que a vela cai, Askeladd desaparece e se agacha para tentar encerrar a luta com um golpe. Thor, pego de surpresa, consegue recuar, mas não sem um arranhão da espada de Askeladd que tira sangue. Ele tenta chutar a Askeladd, mas ele desvia. Thor parece surpreso ao ver sangue em seu peito, enquanto os inimigos gritam em apoio ao líder. Thor olha para Askeladd, reconhece sua força e diz que não poderá se conter contra um lutador tão habilidoso. Ele corre e golpeia a espada de Askeladd com uma força tão insana que todos ficam chocados. Ele continua a golpeá-lo enquanto Askeladd tenta manter a posição. Em certo ponto, Thor o atinge com tanta força que Askeladd quase cai, mas rapidamente usa acrobacias para desviar do próximo ataque e aterrissa de pé. Thor não dá tempo a Askeladd para se recompor e avança, atacando-o novamente. Ele desvia enquanto Thor o segue, atingindo-o no chão. Ele desencadeia outra saraivada de ataques enquanto Askeladd percebe que sua espada está quebrando e lascando. Se isso continuar, ambas as espadas podem quebrar, e tudo se resumirá à sorte de ser o primeiro a quebrar a espada do outro. Askeladd espera por sua oportunidade, e assim que Thor levanta sua espada para atacar,
Askeladd parte para a ofensiva e ataca sua espada, quebrando-a completamente. Pensando que ele ganhou, ele balança para terminar o duelo, mas acontece que Thor sabia o que estava fazendo, e ele intencionalmente o deixou quebrar sua espada, para que ele perdesse a compostura. Assim que Askeladd levanta a espada, Thor acerta seu cotovelo, desarmando-o e coloca a espada em sua própria garganta, finalizando o duelo. Thorfinn e os outros se alegram com a vitória de Thor, enquanto ele diz a Askeladd para se render e recuar suas tropas. Askeladd, no entanto, permanece onde está e afirma que não pode absolutamente se render, pois tem suas tropas atrás dele, e um líder que se curva diante de outra pessoa não é um líder. Askeladd olha para Thor e diz para ele matá-lo se quiser vencer o duelo, mas ele se recusa, alegando que não usará a espada para matar ninguém, pois um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada para começar, e o fato de ter usado sua espada contra Askeladd significa que ele não é um verdadeiro guerreiro. Askeladd fica surpreso com isso e olha Thor diretamente nos olhos, dizendo-lhe que ele é o melhor guerreiro com quem ele já cruzou espadas e, surpreendentemente, pede que ele se torne seu líder, pois provavelmente nunca mais verão um homem como ele novamente. Toda a sua tripulação fica atordoada, vendo seu líder estar disposto a abandonar sua liderança por Thor. Mas ele logo volta a si. Ele diz a todos que já estava brincando, enquanto Thor lhe diz mais uma vez para recuar. De repente, porém, Jon acorda novamente e pula em seu javali antes de agarrar Thorfinn e colocar uma espada em sua garganta. Todos ficam onde estão, completamente chocados com o que aconteceu, enquanto Thor grita para Askeladd deixá-los ir, como prometido. Ele olha para Jon e coloca uma espada na garganta de Askeladd, mas não há mudança. Thoros diz a ele que fez uma promessa, mas Askeladd responde que também fez uma promessa de matá-lo, momento em que Thor percebe que não vale a pena arriscar a vida de seu filho e diz a ele que ele conseguirá o que precisa, mas que deve deixá-los completamente sozinhos e voltar pelo seu próprio caminho sem olhar para trás. Ele olha para ele com surpresa enquanto Thor joga sua espada dentro da água enquanto ordena ao arqueiro que faça chover flechas sobre ele. Thor é empalado por toneladas de flechas ainda em pé, enquanto todos ao seu redor ficam maravilhados com a força inacreditável deste homem. Ele olha para Bjorn e diz para ele deixar Thorfinn ir, e até o Berserker deixa o garoto ir por medo. Thorfinn corre em direção à casa de Thor, agarrando sua túnica enquanto ele chora muito, mas Thor diz a ele para cuidar de si mesmo e de sua família antes de olhar para Leif e dizer-lhe para trazer sua cabeça ao rei para que eles deixem sua aldeia em paz. Um dos caras no barco de Thor corre em direção a Askeladd com sua espada desembainhada e o ataca, mas Askeladd se esquiva facilmente de seu golpe antes de dar um soco no rosto dele e dizer-lhe para ficar para trás, pois Thor lhe deu uma nova vida, e você deve respeitar esse sacrifício. Askeladd então retira suas tropas, enquanto os outros meninos saem do navio para voltar. Ele pega o barco em que Thoras veio porque precisavam de mais homens para remar, pois Thoras estava remando apenas com a força de 5 homens. Para sua surpresa, no entanto, ele chega à popa e espia aquele barco para ver Thorfinn a bordo com uma fúria assassina, segurando uma adaga e gritando ameaças para eles, alegando que ele tiraria suas vidas nem que fosse a última coisa que ele fizesse. Sua tripulação conta que ele entrou furtivamente neste barco enquanto eles estavam saindo e pergunta se deveriam jogá-lo ao mar, mas que também fica afetado pela abnegação de Thor, manda eles deixarem o garoto sozinho e volta a dormir. Já se passaram alguns dias desde que Thorfinn ficou preso no outro navio e ele ficou sem água potável e sem comida agora, e ele quase não está vivo enquanto tenta beber qualquer água restante a bordo, mas acontece que é completamente salgado e intragável. Ele teria morrido em breve, mas o fogo em seu coração por se vingar o mantém vivo, pois felizmente Askeladd e sua tripulação desembarcam em uma ilha para saquear um pouco. Thorfinn finalmente toca o solo sólido e tenta se mover atrás deles, mas ele está tão fraco agora que escorrega e cai, batendo em uma árvore e sendo nocauteado. No momento em que acorda, Man já caiu e de repente ele percebe uma luz vindo do fim da floresta, e ao se aproximar dela, fica horrorizado ao ver que Askeladd e suas tropas estão destruindo toda a vila, matando todos os homens e as mulheres enquanto impedem que alguém escape de suas garras. Depois que eles terminam de saquear toda a vila, eles dormem profundamente. Fofirun decide dar uma olhada ao redor e saca sua adaga para se defender. Ele anda pelo acampamento procurando por Askeladd, quando de repente o vê em uma pequena casa dormindo em uma cama. Ele imediatamente pega uma espada de um viking próximo e entra na sala, tentando não fazer barulho antes de levantar a espada acima de sua cabeça para matá-lo. Mas para no último momento, pois ele não pode ser um covarde e matar alguém enquanto dorme. Então ele volta para a floresta. Na manhã seguinte, ele espera perto da borda que Askeladd acorde, e assim que o vê caminhando com Jon, corre-se em direção a eles e desafia Askeladd para um duelo. Ele olha para Thorfinn, segurando uma espada que é grande demais para ele, enquanto fica ali parado com as mãos tremendo com o peso. Todos os seus companheiros começam a rir de Thorfinn, mas ele decide honrar seu duelo e aceita o desafio. Ele nem sequer tira sua espada e diz a Thorfinn para atacá-lo,
e assim que ele ataca, Askeladd se esquiva e Thorfinn fica fora de controle, pois sua espada fica presa na tábua de madeira. Todos eles riem enquanto ele tenta sacar sua espada, enquanto Askeladd se move em sua direção e o chuta para fora do caminho, dizendo que ele deveria tê-lo matado enquanto ele dormia. Thorfinn se levanta e vagueia pela aldeia com o estômago vazio, já que já se passaram alguns dias desde a última vez que ele comeu. As tropas de Askeladd, no entanto, estão fazendo um banquete de cordeiro e carne bovina, o que lhe dá água na boca enquanto os observa. O homem, porém, é um merda e joga para ele um osso vazio para chupar, para o qual Thorfinn olha com fome, mas se recusa a tocar e foge para dentro da floresta. Ele avista um coelho e tenta capturá-lo, mas obviamente falha, antes de encontrar no chão algumas nozes que o coelho estava comendo. Ele tenta comê-los, mas os cospe imediatamente, percebendo que são amargos e nojentos. À noite ele visita o acampamento agora abandonado e examina os ossos totalmente comidos. Enquanto a chuva cai e de pura fome, ele pega um dos ossos e começa a mordiscá-lo, tentando tirar um pouco de carne dele, mas não consegue, perdendo completamente o ânimo. Ele acorda na manhã seguinte com sua espada roubada ao seu lado quando Jon o percebe dentro da selva enquanto colhe alguns cogumelos. Ele parece surpreso por ainda estar vivo, mas decide simplesmente colher cogumelos e pergunta se ele já se acostumou com aquela espada enorme. Thorfinn, porém, não está com vontade de falar e desembainha a espada, acusando-o de trapacear durante um duelo, que levou à morte de seu pai. Ele corre para Jon e tenta golpeá-lo, mas Jon bloqueia o ataque com o cotovelo, empurra-o para o chão e volta para o acampamento, deixando-o sozinho na floresta. À noite, Thorfinn tenta sentar-se à fogueira e comer o que consegue das sobras de ossos, quando de repente um lobo se aproxima. Ele pega sua espada e a segura à frente, mas lembra que ela é pesada demais para ele. Ele larga a espada e pega a daga no momento em que o lobo tenta atacá-lo. Thorfinn esfaqueia o lobo na garganta. O lobo recua, mas morre momentos depois, dando-lhe muita confiança. No dia seguinte, ele começa a praticar com a adaga, usando um balde de madeira como alvo e lentamente ganha mais controle. Ele tenta matar um coelho, mas falha, pois é rápido demais. Frustrado, joga a adaga e descobre que ela ficou presa numa árvore. Isso lhe dava a ideia de aprender a arremessar facas, e ele começa a praticar. Ele continua por dias e finalmente consegue pegar um coelho sozinho e o cozinha para ter uma refeição farta. No dia seguinte, enquanto Askeladd e sua companhia estavam prestes a partir, Thorfinn o confronta novamente, e na frente de todos, o desafia para um duelo. Askeladd não parece interessado, mas aceita. Thorfinn corre e brande sua adaga várias vezes, tentando acertá-lo, mas Askeladd é um excelente lutador, desvia de todos os ataques sem esforço e o chuta. Thorfinn tenta se levantar, mas é chutado novamente. Askeladd continua a chutá-lo, mandando-o levantar e lutar, até que Bjorn o manda parar. Askeladd se vira e Thorfinn arremessa sua adaga, mas Askeladd rapidamente a desvia, salvando-se. Ele pega a adaga e a joga para Thorfinn, que pede outro duelo. Askeladd diz que para duelar, ele precisa conquistar glória no campo de batalha e só então terá outra chance. Thorfinn se levanta enquanto Askeladd vai para seus navios, decidido a conquistar glória rápido e ter seu duelo para matar Askeladd. Finalmente, a invasão da Inglaterra se concretiza, com os vikings invadindo o continente com seus exércitos ferozes, aterrorizando os ingleses. Askeladd quer glória e ouro, então também busca participar da batalha. Eles navegam rio acima e veem corpos mortos na margem ao atracarem seus barcos e andarem em terra. Eles caminham pelos corpos sem esforço, pois são veteranos de guerra, enquanto Thorfinn tem muita dificuldade, passando por tanto sangue e fedor. Em um ponto, ele olha um corpo de perto e vomita no chão, enjoado. Ele continua a segui-los, e ao cair da noite, come as nozes que consegue, enquanto Askeladd faz um acordo com o exército viking para muito ouro em troca de seus serviços mercenários. Eles fecham o acordo, mas de repente, flechas caem sobre eles. As tropas inglesas decidem emboscá-los quando os vikings não esperavam, e uma luta massiva irrompe. Muitos homens morrem, mas logo Askeladd assume o controle e lidera seus homens para a batalha. Eles se recuperam rapidamente e correm para os inimigos com machados e espadas, atingidos por flechas, mas matando-os com ferocidade. Thorfinn lembra da promessa de Askeladd sobre outra chance de duelo, então ele saca sua adaga. Mas como criança, ele se assusta com tanto derramamento de sangue e de repente um soldado inimigo se aproxima por trás. Ele foge, mas o soldado o empurra para o chão e está prestes a executá-lo quando Askeladd o esfaqueia por trás, matando-o na hora. Ele se levanta novamente enquanto o caos se instala ao redor, e de repente outro soldado corre para Thorfinn, esperando matá-lo. Mas dessa vez, Thorfinn controla-se e se desvia do ataque e o esfaqueia na barriga. A ferida não é profunda, e o soldado o chuta antes de tentar finalizá-lo. Mas Thorfinn o esfaqueia novamente no estômago, matando-o. Ele, porém, fica tão traumatizado que começa a chorar e esfaquear um cadáver sem parar, enquanto os outros observam sua súbita transformação de menino em homem. A partir de então, ele participa de batalhas, correndo para os inimigos, surpreendendo-os com sua agilidade e corpo pequeno,
cravando a adaga fundo em suas gargantas, matando-os. Ele passa anos no campo de batalha, melhorando, aprendendo novos movimentos e matando inimigos com facilidade, e até salvando a vida de Askeladd uma vez, jogando sua faca em um inimigo que o atacaria por trás. Thorfinn está mais velho e muito experiente em batalha, mesmo contra outros homens. Certa vez, Askeladd pede para ele explorar a sua área inimiga. Ele concorda, mas nada sai como planejado, e ele é cercado por soldados e seus cães. Ele mata um dos soldados, mas os outros dois o cercam. Um o prende, enquanto o outro avança para o golpe final. Thorfinn pega a adaga na cintura do inimigo e o esfaqueia na garganta, desvia do ataque do outro e o mata. Ele tenta fugir, mas mais 2 guardas chegam e ele é forçado a lutar e matá-los. Ao cair da noite, ele foge, ferido por uma flecha, enquanto cães o perseguem, liderados pelos soldados inimigos. Ele consegue escapar, mas por exaustão e perda de sangue, desmaia perto do rio. No dia seguinte, é encontrado por uma senhora e sua filha que passavam pela margem. Ela leva Thorfinn para casa, o enfaixa e o coloca na cama. Depois de um tempo, ele acorda, chocado com a situação, mas olha ao redor e vê uma senhora e uma garota preparando comida. Ele rapidamente procura suas adagas por precaução, mas a velha diz para não se preocupar. Ela o convida para comer com elas. Assim que ele começa, não consegue parar, pois está faminto. A velha sorri enquanto a menina se preocupa, dizendo que ele não parece inglês, e pode ser um viking, e abrigá-lo traria muitos problemas. A velha a cala, dizendo que Jesus nunca perdoaria se ela se recusasse a ajudar uma criança. De repente, a menina coça a cabeça e percebe, horrorizada, que Thorfinn está cheio de pulgas. À noite, a velha o leva para fora e começa a pentear seu cabelo, tirando as pulgas, enquanto conta que tinha um filho da idade dele, mas ele morreu há 2 anos de febre. De repente, um soldado inglês a cavalo se aproxima e pergunta se ela viu um menino suspeito, que é um batedor viking. Thorfinn fica tenso e pega sua adaga, mas a velha, mesmo sabendo que procuravam por ele, diz que não viu ninguém assim. Quando o soldado pergunta quem é o menino, ela simplesmente responde que é seu filho. O soldado se afasta e os dois voltam para a cabana. A noite cai e a menina fica indignada com a mãe por proteger um batedor viking e mentir para um soldado, enquanto a velha afirma que o menino é só uma criança. Thorfinn, porém, vai até o fogo, pega uma tocha e diz à velha para fugir. Sem dizer mais nada, ele corre para a praia e incendeia uma cabana inteira, sinalizando a Askeladd que não há soldados por perto. Muitos aldeões correm para ver o que acontece, enquanto alguns guardas tentam apagar o fogo. Um deles, o soldado que procurava Thorfinn, o reconhece e saca-se a espada. Thorfinn mata 3 soldados, enquanto os espectadores, incluindo a velha que o abrigou, assistem horrorizados. O último soldado tenta atacar, mas Thorfinn desvia e o esfaqueia 2 vezes nas costas e no peito, matando-o na hora. Ele olha para a velha e grita para ela fugir, dizendo que ela morrerá se ficar ali, enquanto o resto dos aldeões começa a se dispersar. A velha apenas chora enquanto os vikings finalmente desembarcam seus barcos e invadem a aldeia, matando todos que encontram e queimando o lugar até virar pó. O inverno chegou novamente, e Askeladd quer o máximo de ouro possível antes que a neve torne a luta mais difícil. A campanha na Inglaterra foi suspensa, então ele volta os olhos para a França, pois todos sabem que a França não vence nenhuma criança de calça-cargo com pistola d'água. Eles observam uma batalha entre 2 facções francesas opostas pelo controle do reino. O exército que sitia parece ter um comandante idiota que nada sabe de táticas de guerra, e mesmo com maior número, continua enviando tropas para as muralhas, sendo repelido por uma força muito menor. Askeladd observa a batalha, e após testemunhar a derrota e a fuga deles novamente, sorri de lado e diz às suas tropas que vão roubar todo o tesouro desses idiotas. Todos os seus seguidores pensam que ele quer lutar contra os que sitiam, por parecerem burros. Estão em má posição, mas Askeladd diz que lutarão ao lado deles, e capturarão o castelo para eles. Eles ficam um pouco surpresos, mas decidem confiar nele, custe o que custar. Askeladd chama Thorfinn, que agora é um adolescente emo, empunha 2 adagas e é um dos guerreiros mais ferozes do exército. Ele diz a Thorfinn que precisa ir ao comandante do Exército Vermelho e dizer que ele é péssimo em batalhas e não sabe o que está fazendo. Se quiser vencer, precisa fazer um contrato com eles e dar metade do ouro capturado após a tomada do castelo. Ele o manda entregar a mensagem e depois ficar no acampamento para observar a estupidez deles e relatar se planejarem algo estúpido. Thorfinn, porém, encara Askeladd antes de dizer que luta no campo de batalha há mais de 4 anos e matou incontáveis homens por ele, mas não recebeu o que merece. Askeladd zomba, dizendo que lhe dará moedas de ouro depois, mas Thorfinn, enfurecido, diz que quer o duelo para matá-lo e vingar o pai. Os homens ficam chocados. Askeladd o olha e promete. Se ele trouxer a cabeça de um comandante, eles duelarão. Thorfinn não diz mais nada e corre para o acampamento do Exército Vermelho. Ele chega ao acampamento ao pôr do sol, onde é parado pelos guardas que se recusam a deixá-lo entrar, pensando que pode ser um espião do Exército Azul, e tentam capturá-lo. Mas Thorfinn já teve o suficiente. Agarra o braço de um soldado, o torce e coloca uma adaga em seu pescoço, mandando-o levá-lo ao líder.
ele finalmente chega a uma mesa de jantar, onde um anão consanguíneo, que parece mais animal que humano, está devorando comida. Thorfinn diz que veio entregar uma mensagem. Seu líder, Askeladd, estende a mão da amizade e parceria, a única chance que Fatih tem de vencer esta batalha contra o Exército Azul. Se ele aceitar, o forte será atacado na manhã seguinte e cairá até a noite, mas se recusar, o exército de Askeladd o destruirá amanhã e receberá pagamento do Exército Azul. Fatih tenta ameaçar Thorfinn, dizendo que pode cortar sua garganta agora, mas ele responde que se morrer, Askeladd automaticamente assumirá que a resposta foi não, e ele será atacado amanhã. Sem outra escolha, Fatih concorda, e Thorfinn sai para enviar os sinais com flechas de fogo. Na manhã seguinte, o Exército Vermelho se posiciona para sitiar o castelo, mas não há sinal de Askeladd, deixando Fatih paranoico. Thorfinn diz para ele atacar, e que os vikings se juntarão em breve. Então Fatih manda seus homens atacarem os portões novamente, enquanto o Exército Azul os abate um por um à distância com suas bestas. Thorfinn pergunta a um soldado quem é o general do Exército Azul, e ele aponta para um soldado com um capacete ornamentado. Isso foi o suficiente para Thorfinn, que começa a correr em velocidade máxima para o castelo. Nesse momento, as árvores atrás do Exército Vermelho começam a farfalhar, e centenas de vikings emergem carregando vários dracares nos ombros e correndo em velocidade máxima para o castelo. Isso choca a todos. Eles correm e jogam os drácares no rio, embarcando para navegar ao redor do castelo e entrar na vila. Os soldados no alto atiram nos vikings com bestas, estilhaçando seus escudos. Do outro lado, Thorfinn pulou o rio e escala a parede como o Homem-Aranha, matando vários. Isso atrai toda a atenção, chocando os inimigos que um garoto possa entrar assim. Isso facilita o trabalho de Askeladd, que aterrissa em terra firme enquanto Thorfinn avança para o general. Um dos soldados tenta atacá-lo, mas ele corta seus dedos com a adaga, pega sua espada e faz uma pose de Zoro. Todos os soldados sacam suas espadas, mas não são páreo. Ele avança para o general, matando quem ousa impedi-lo, desviando dos outros e indo direto para o general. Antes que o general possa sacar a espada, Thorfinn o decapita com um golpe rápido, encerrando sua vida num instante. A cabeça, porém, cai na água. Ele quer mostrá-la a Askeladd, então pula na água para recuperá-la, confundindo os inimigos. Askeladd, por outro lado, aterrissa e começa a devastar os soldados inimigos com seu exército. Mesmo com reforços, não são páreo para suas tropas, que destroem e saqueiam tudo que encontram. Quando o comandante do Exército Vermelho consegue arrombar a porta da frente, percebem que todos os inimigos foram mortos e ficam horrorizados ao saber que os vikings levaram todo o ouro e partiram. Thorfinn agarra o Draka e sai da água, jogando a cabeça do general na frente de Askeladd, dizendo para lutar agora. Como prometido, Askeladd aceita o duelo, mas lutarão em terra firme, não num barco. Eles chegam à vila de Askeladd, ainda fértil para as ovelhas pastarem. Assim que os Dracarys se aproximam, os aldeões se reúnem para receber os heróis, que venceram muitas batalhas e trouxeram troféus de todo o mundo. Eles descarregam o tesouro. Thorfinn simplesmente passa por todos os aldeões, esbarrando num jovem que o manda pedir desculpas. Mas um olhar de Thorfinn foi o suficiente para assustá-lo e ele recua. Askeladd vai até o chefe da vila para discutir a divisão do dinheiro e outras coisas, antes de pedir que seja testemunha de seu duelo. Eles finalmente vão para um campo, onde a multidão o cerca enquanto Askeladd e Thorfinn se encaram. Todos os aldeões ficam chocados ao ver um garoto desafiando o invicto Askeladd para um duelo, e acreditam que ele terá uma morte triste. Mas parece estar observando com muito cuidado, pois sabe que Thorfinn ficou muito mais forte. A batalha começa, e Askeladd tenta distraí-lo, perguntando sua idade e se cresceu, mas Thorfinn não responde. Askeladd volta a falar sobre como ele era pequeno quando o seguia, mas Thorfinn entende suas táticas cruéis e ataca direto no pescoço. Askeladd consegue desviar a tempo de se salvar. Thorfinn o empurra com ataques implacáveis. Askeladd desvia e bloqueia, mas percebe o perigo e revida com um ataque massivo, empurrando-o. Thorfinn, porém, parte para outro ataque, bloqueando aquela espada com uma adaga e mirando a outra nos dedos. Askeladd, intuitivo, solta a espada no ar, desarmando-se. Antes que Thorfinn ataque, Askeladd tenta agarrar suas mãos, mas Thorfinn recua, dando-lhe a chance de pegar a espada caída. Askeladd de repente fala com Thorfinn, dizendo que nem se lembra quem era seu pai ou seu nome. Afirma que ele devia ser um homem fraco e insignificante, senão Askeladd se lembraria. Isso enfurece Thorfinn ao extremo. Ele grita e parte para um golpe amplo e poderoso, exatamente o que Askeladd queria. Ele contra-ataca, empurra Thorfinn ao chão, desloca seu ombro e vence. Askeladd se afasta, dizendo que Thorfinn ainda precisa treinar muito para ter chance de derrotá-lo. Naquela noite, todos se sentam na tenda quente para comer e beber, celebrando a vitória em casa. Mas Thorfinn não é visto, ele está no barco de seu pai, onde se sente seguro e confortável apesar do frio. Ele dorme sentado, sonhando com o pai. De repente, sente um braço se aproximar e saca a adaga, apontando para a garganta do agressor. Era apenas uma escrava que cai tremendo, dizendo que Askeladd a instruiu a trazer comida para ele.
Ele come humildemente. A garota pergunta por que está fora e se também é escravo. Ele a olha com nojo e diz que é um guerreiro, diferente dela. Se estivesse no lugar dela, teria matado o dono e fugido, matando quem a perseguisse. Meu Deus, esse cara não tem carisma. Os invernos acabam e os vikings continuam a capturar a Inglaterra. Marcham para Londres, onde enfrentam uma muralha gigante, Thorkel o Alto. Ele já foi viking e lutou ao lado de Thor, mas decidiu ficar com os ingleses, agindo como comandante. Os navios vikings atacam sem parar, mas Thorkel é um homem de força extraordinária e poder monstruoso. Ele joga um machado e desmembra vários homens, rindo. Isso baixa o moral do exército apavorado com essa besta. Considerando as perdas, Flock decide falar com Thorkel, que ele acredita estar com os ingleses por dinheiro. Ele navega até a ponte, é alvejado pelos arqueiros, gritando que está ali com uma mensagem. Thorkel surge e ir para os arqueiros, cumprimentando Flock como um velho amigo. Flock diz que o rei da Dinamarca quer que ele deixe os ingleses e se junte ao seu exército, perdoando-o pela traição e lhe dando vida e glória. Mas se recusar, será morto sem misericórdia. Ele diz que o rei da Dinamarca está disposto a pagar o dobro do que a Inglaterra oferece. Thorkel pensa, mas responde que a Inglaterra é fraca militarmente comparada aos vikings, e se deixada por conta própria, perderá a guerra em poucos dias. Flock pensa que Thorkel está voltando a si. Ele traz uma enorme pedra nos ombros e diz a Flock que se ele se juntar aos vikings, a guerra acabará rápido e não será divertido. Ele quer estar no exército da Inglaterra, pois é divertido lutar contra os vikings, oponentes mais fortes. Flock grita para suas tropas recuarem enquanto Thorkel joga a pedra gigante neles e comanda suas tropas para cobri-los com flechas, enquanto recuam. Os vikings decidem atacar com vários navios longos, sob fogo inglês. Felizmente conseguem alcançar a ponte e imediatamente começam a tentar cortar a base. Eles jogam pedras, mas os vikings são muito tenazes e ignoram os ataques enquanto cortam a ponte inteira. Thorkel, porém, não é alguém que se possa ignorar. Ele pega uma tora inteira com a ponta afiada e a arremessa no navio, destruindo-o completamente. Ele começa a jogar várias dessas toras, causando muita destruição. Quando termina, todos os navios foram destruídos, todas as tropas mortas, e os restantes recuam. Os ingleses comemoram, achando que venceram, quando de repente notam um navio longo se aproximando, abrigando Askeladd, suas tropas e Thorfinn no mastro, segurando um escudo. Askeladd deu a Thorfinn o objetivo de matar Thorkel, prometendo-lhe um duelo como recompensa. Os inimigos imediatamente começam a jogar pedras e atirar flechas, mas Askeladd consegue aproximar o navio o suficiente para Thorfinn pular. Thorkel imediatamente percebe a fome nos olhos de Thorfinn e grita para os outros soldados não o tocarem, que ele lutará sozinho. Thorfinn pula na ponte enquanto Thorkel tenta acertar um golpe com sua tora gigante. Thorfinn desvia do ataque antes que Thorkel tente acertá-lo várias vezes, mas, devido ao seu tamanho pequeno, Thorfinn consegue desviar todas as vezes. Thorkel o encara e sorri amplamente antes de jogar a tora na água, dizendo que lutará com ele de mãos vazias, 1 contra 1. Isso surpreende Thorfinn, mas ele ataca apenas para ver um soco maciço vindo em sua direção a uma velocidade tremenda que ele consegue desviar, percebendo que se for atingido uma vez por um soco assim, provavelmente morrerá no impacto. Antes que Thorkel possa recuar, porém, Thorfinn consegue fazer um corte em seu pulso, mas devido aos seus músculos salientes, o corte não é profundo o suficiente para atingir veias vitais. Thorkel fica ainda mais feliz e avança com uma saraivada de socos, enquanto Thorfinn mal consegue desviar antes de contra-atacar, mas Thorkel recua e desvia. Thorfinn percebe que todos os pontos fracos de Thorkel estão muito altos e que precisa enganá-lo. Então ele corre em sua direção, fingindo um ataque baixo, forçando Thorkel a chutá-lo. Mas ele desvia do chute e o acerta na parte de trás da perna, fazendo-o perder o equilíbrio e imediatamente tenta esfaquear seu rosto. Para sua surpresa, Thorkel usa a mão como escudo e recebe a facada na mão antes de jogá-lo no chão. Ele começa a batê-lo repetidamente, enquanto Askeladd o observa de baixo e decide que ele provavelmente morrerá, e recua com seus homens. Thorkel para vê-los recuar e diz a Thorfinn que ele parece estar encalhado ali, enquanto Thorfinn jaz imóvel em seus braços. Antes que Thorkel possa reagir, porém, Thorfinn usa sua outra lâmina para cortar seus 2 últimos dedos, e se liberta, recuando contra a parede, gravemente ferido. Thorkel fica incrivelmente impressionado com o jovem e pergunta quem era seu pai. Thorfinn responde que é filho de Thors, o que imediatamente acende uma lembrança em sua cabeça, pois ele se recorda das inúmeras batalhas que lutou ao lado de seu pai. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Thorfinn mergulha na água e nada para longe, enquanto Thorkel grita para ele voltar novamente algum dia para que possam lutar mais uma vez. Thorfinn nada uma longa distância antes de emergir da água turva com um tornozelo torcido, um ombro deslocado e várias costelas quebradas. Ele se reúne ao exército de Askeladd, pensando em sua derrota esmagadora, enquanto decidem recuar da posição e atacar em outro lugar. Askeladd e seu exército descansam nas aldeias enquanto decidem seu próximo plano. Pela manhã, enquanto ele conversava com Thorfinn, eles notam um cavaleiro passando pelo acampamento,
Ele o manda parar e descobre-se que ele pertence ao exército do príncipe Canute, que é o segundo na linha de sucessão ao trono da Dinamarca. Aparentemente, ele foi deixado lá com 4.000 homens para capturar a ponte de Londres. Mas um dia, por tédio, Thorkel decidiu levar suas tropas e atacar o acampamento deles em plena luz do dia. Ele usou sua tora de madeira para esmagar quem aparecesse à sua frente, e mesmo tendo apenas 400 homens, conseguiu matar quase todas as tropas antes de capturar o príncipe Canute. Ele diz a Askeladd que vai pedir ajuda ao exército principal para reunir homens para proteger o príncipe, e pede sua assistência também. Askeladd saca sua espada e, sem pensar duas vezes, decapita o mensageiro, chocando a todos ao redor. Jon pergunta o que ele pretende, e ele responde que eles vão libertar o príncipe sozinhos, sem ajuda de ninguém. Pois não importa quem queira o príncipe de volta, estarão dispostos a pagar um preço alto, seja o rei da Inglaterra ou o rei da Dinamarca. Com isso, ele reúne suas tropas para lutar contra o poderoso Thorkel, o Alto. Thorkel capturou o príncipe e agora o transporta pela floresta para encontrar o exército principal do rei da Dinamarca, pois por alguma razão ele quer chamar sua atenção. Enquanto caminha pela floresta, porém, ele de repente sente que está sendo observado e para toda a caravana. Ele pega uma das lanças e olha ao redor antes de arremessá-la em direção à colina, matando imediatamente um dos homens que pertenciam ao príncipe Canute. Os soldados se mostram no alto da colina e anunciam que são homens do príncipe e estão ali para libertá-lo, antes de anunciar que são 2.000 homens. Thorkel diz que é bobagem, pois, segundo ele, ninguém divulgaria seus números verdadeiros a menos que estivessem mentindo. No entanto, ele imediatamente permite que o príncipe e seus cúmplices deixem sua custódia e caminhem para o lado de seus soldados, chocando a todos. Ele então se aproxima e diz ao comandante deles que agora que não tem o príncipe Canute, o comandante não pode dar desculpas de que não conseguiu vencer porque estava com medo de o príncipe ser ferido. Ragnar, o professor e cuidador do príncipe, diz aos homens para recuarem imediatamente, pois a segurança do príncipe é o mais importante. Mas, por causa das provocações constantes de Thorkel, os homens ficam irritados e sacam suas espadas para a batalha. Uma batalha massiva irrompe, onde forças de ambos os lados lutam ferozmente. Mas Thorkel vira uma lâmina, fatiando pessoas com seus machados como se fossem carne num liquidificador. Sua força assusta a todos, matando homens e cortando árvores com um único golpe. Ragnar grita para recuarem e protegerem o rei, não querendo uma repetição da Batalha da Ponte de Londres. Mas Thorkel não recua, continua matando, desapontado por haver apenas uns 400 homens contra ele, o que não é divertido. Do outro lado, Askeladd e sua unidade espalham gasolina pela floresta e a incendeiam. Thorkel sente o cheiro de fumaça e vê um enorme incêndio. O fogo atinge a batalha, queimando pessoas vivas, e a fumaça densa dificulta a visão. Suas tropas o aconselham a recuar, pois não esperavam tal calamidade. Mas Thorkel, intuitivo, percebe que não é um desastre natural, e sim alguém incendiando a floresta. Askeladd e seu grupo observam os homens queimando. Ele dá a Thorfinn a ordem, que encharcado de água recebe a rota mais rápida para trazer o príncipe de volta. Ele avança sem medo no fogo com seu cavalo, enquanto as tropas localizam o príncipe e o cercam, matando seus defensores. Antes que o recapturassem, Thorfinn salta, joga a capa e diz ao príncipe para ficar, pois veio salvá-lo. Os homens o subestimam e o atacam, mas Thorfinn desvia e apunhala um no pescoço, matando-o. Os inimigos ficam tensos com sua agilidade e habilidade. De repente, Thorkel surge da fumaça, cumprimentando Thorfinn como um velho amigo, dizendo que sentiu falta dele. Ele mostra a todos os dedos que Thorfinn cortou e diz para não o subestimarem, ou morrerão num piscar de olhos. Ele olha para Thorfinn e pergunta se ele é mesmo filho de Thor, e como conhece seu pai. Thorkel responde que lutou ao lado de Thor por muitos anos, e afirma que Thor é o único no mundo ainda mais forte que ele. Dito isso, Thorkel recua na fumaça, dizendo a Thorfinn que ele lhe entrega o príncipe por hora, mas que ele precisa correr o mais rápido possível, pois Thorkel o perseguirá. Thorfinn leva Canute e seus homens de volta a Askeladd, que se curva ao príncipe. Ragnar o repreende, dizendo que incendiar a floresta com o príncipe lá foi imprudente, mas que agora só pode confiar a segurança do príncipe a ele. Askeladd marcha pela terra tentando escapar de Thorkel, que o persegue para recapturar Canute. Askeladd sabe que suas forças são muito menores que as de Thorkel, e que não serão páreo para ele. Ele continua andando e chega perto de um rio, onde encontra um homem pescando num barco. Pergunta se ele pode entregar uma mensagem ao comandante do pequeno reino de Gales, do outro lado do rio, e o homem concorda. Ele lhe entrega uma carta e diz para se apressar antes de voltar às suas tropas e marchar novamente. Eles param perto de uma colina. Um dos homens de Askeladd, com audição aguçada, escuta atividades, enquanto Ragnar, o gordo, reclama que deveriam continuar marchando. Askeladd chega, e o estranho homem chinês o informa que Thorkel avançou muito e estava a apenas um dia de marcha. Isso apavora as tropas. De repente, o chinês manda todos pararem de falar, escuta mais um pouco e aponta para uma colina, afirmando que há 2 espiões ali.
Antes que pudessem fazer algo, os espiões fugiram. Askeladd diz às tropas para marcharem imediatamente, e eles começam a andar. As tropas estão cansadas de andar em terra, acostumadas a navegar no mar, mas se forçam a continuar, ou serão mortas por Thorkel. A noite cai e todos dormem de exaustão, exceto Askeladd, que decide o próximo passo. Jon se aproxima e diz que ele também deveria descansar, pois está acordado há dias. Mas Askeladd responde que não há tempo, precisam se mover para viver. Ele se levanta novamente e ordena que as tropas voltem a marchar. Eles acordam resmungando e recomeçam a jornada sob chuva e lama, tão cansados que dormem sempre que podem, e alguns até adormecem enquanto andam. Ragnar se fica nervoso e pergunta o plano de Askeladd, mas ele manda-o calar a boca. Eles chegam a uma clareira onde há uma estrutura de pedra com 2 homens encapuzados. Askeladd se aproxima, ajoelha-se agradecendo a ajuda, antes que um navio de guerra gigante surja da névoa. Eles cruzam o rio para o reino de Gales, que sempre teme invasões inglesas, e decide formar uma aliança com os dinamarqueses. As tropas se sentem mais revigoradas, sem medo de serem mortas enquanto dormem por Thorkel ou seus homens. Ragnar elogia a engenhosidade de Askeladd e diz para pedir navios de guerra ao comandante, para que possam subir o rio e alcançar o exército principal. Askeladd, porém, recusa, dizendo que Gales é um reino pequeno e não pode oferecer 3 navios. Ele diz que marcharão para o reino para se juntar ao exército principal, mas Ragnar diz que é muito perigoso para o príncipe andar pela Inglaterra. Askeladd chama Thorfinn e o designa como guarda-costas pessoal de Canute, dizendo a Ragnar que ele é um dos melhores lutadores e protegerá o príncipe. Thorfinn olha com raiva para Askeladd e diz que aceitará se ele prometer outro duelo quando tudo acabar, e Askeladd concorda. Thorfinn olha para o príncipe que parece mais uma princesa, e Canute se esconde atrás de Ragnar, assustado. O comandante de Gales se aproxima de Thorfinn, pensando ser ele o príncipe, mas Askeladd o redireciona para Canute, que o comandante pensou ser a esposa de Thorfinn. Ele diz que Canute parece um fraco, o que enfurece Ragnar. Antes que ele possa falar, o comandante pergunta a Canute se ele promete ficar fora dos assuntos de Gales e nunca invadi-lo quando assumir o trono da Inglaterra. Canute se esconde atrás de Ragnar e sussurra algo em seu ouvido. Ragnar começa a dizer ao comandante o que o príncipe quer, mas o comandante o manda calar a boca, pois estava falando com o príncipe. Ele então diz que conversarão mais tarde antes de se afastar. Eles começam a marchar novamente enquanto o comandante diz a Askeladd que já conversou com o povo do reino vizinho, e eles estão dispostos a ajudar. Eles finalmente chegam a um ponto onde vêm 2 homens encapuzados na estrada. De repente, Jon se aproxima de Askeladd e diz que o chinês com orelhas estranhas os ouviu conspirar e acha que é uma armadilha. Askeladd impede o comandante de se aproximar. De repente, arqueiros surgem do topo da colina, chovendo flechas sobre eles. O cavalo de Askeladd é atingido por várias flechas, mas ele consegue saltar sem ser ferido. Askeladd grita para suas tropas não revidarem, olhando para o homem à frente e perguntando o que ele quer. O homem se apresenta como Acer e diz que não pode deixar vikings entrarem em seu reino, e que os matará se avançarem. As tropas de Askeladd estão tensas, mas Jordan diz que é tudo um show, pois se quisessem matá-los, teriam feito isso na primeira tentativa, em vez de mirar nos cavalos. Segundo ele, fazem isso para mostrar força e conseguir um acordo melhor na negociação. Acer grita que vai capturá-los e usar a princesa Canute como refém e escudo para negociar com o rei da Dinamarca. Ao ouvir isso, Askeladd traz a princesa para a linha de frente, que parece um peixe fora d'água, parada ali sem saber o que fazer. Askeladd manda Canute ameaçar Acer dizendo que vai comer o rabo deles. Mas a princesa se esconde atrás de Ragnar e não cede por mais que Askeladd tente. Finalmente, Askeladd olha para o general de Gales e diz que vai revelar seu plano para resolver isso rápido. Ele manda suas tropas recuarem, enquanto ele, acompanhado do general de Gales, avança para negociar. Acer manda suas tropas se afastarem, dizendo que não tem medo dos dinamarqueses. Mas, assim que ficam sozinhos, ele se desculpa pelo espetáculo e diz a Askeladd que não pode permitir que sejam vistos como fracos, pois isso afeta o moral dos homens. Askeladd diz que só quer passar por suas terras, nada mais. Acer responde que também tem uma reputação a manter e não pode permitir que dinamarqueses simplesmente atravessem seu reino sem interrupção. Ele diz a Acer que é filho de Lídia, uma mulher de ascendência galesa, descendente da linhagem do rei Arthur, o famoso herói da Britânia. Ele conta que, há mais de 60 anos, o lorde dinamarquês invadiu Gales e o saqueou. Ele tomou sua mãe como concubina, e Askeladd nasceu e foi criado como seu filho bastardo. Acer fica chocado e sem palavras, pois acreditavam que a linhagem do grande rei herói Arthur havia morrido com Lídia. Ele, porém, pede uma confirmação, e o general de Gales o garante, afirmando que meio século atrás, quando Askeladd ainda era um menino, ele trouxe Lídia, muito frágil e moribunda, de volta a Gales para ser enterrada com seus ancestrais.
Askeladd os olha e diz que odeia os dinamarqueses igualmente, e planeja colocar Canute no poder, ganhando seu respeito para controlá-lo por dentro. Acer começa a rir desse plano incrível de Askeladd e diz que ele precisa entregar todas as armas, pois fará parecer que são prisioneiros, assim estarão seguros e Acer não perderá o respeito. Askeladd concorda e volta para suas forças, mandando-os entregar as armas, e eles o fazem sem questionar. Ele então vai até Ragnar e manda entregar sua arma, mas ele se recusa, dizendo que precisa proteger Canute e não a entregará. Askeladd olha para Thorfinn e manda ele dar a adaga, mas Thorfinn o encara e manda ele sumir antes que o esfaqueie. Askeladd os deixa em paz, pois sabe que é melhor não discutir com idiotas teimosos. Ele escolta todas as forças dinamarquesas disfarçadas de prisioneiros, enquanto os galeses os observam dos arbustos, tendo ouvido histórias de como os dinamarqueses são monstros cruéis que comem humanos com maionese no café da manhã. Após atravessar o território, Askeladd volta a liderar, enquanto Thorfinn fica atrás com o príncipe. Ele percebe o príncipe o olhando muitas vezes, então diz para ele falar se quiser algo, ou parar de olhá-lo. O príncipe responde que não é covarde, e só não fala muito porque é da realeza, e suas palavras têm repercussões. Ragnar e Askeladd ficam chocados ao ver Canute conversar com outra pessoa além de Ragnar. Thorfinn o olha e o chama de covarde novamente, o que irrita Canute. Ele se levanta e começa a dizer a Thorfinn que ele não tem ideia de como suas palavras podem causar uma guerra total, e é por isso que ele não pode fazer nenhum acordo sem pensar bem. Os invernos chegaram novamente enquanto eles atravessam o terreno acidentado do reino inglês. Cercados por inimigos, eles não têm para onde ir, nem a quem pedir ajuda enquanto caminham pela neve profunda, descansando apenas algumas vezes durante o dia. Um dos homens começa a recontar a história de Thors ao padre, dizendo como ele era um guerreiro que derrotou 30 de seus homens com as próprias mãos sem matar um único, mas ainda assim morreu por seu amor eterno pelo filho. Isso interessa muito ao padre, que pensa que um homem assim deve ser cristão, pois acredita que todos os dinamarqueses são monstros cruéis, enviados para destruir a comunidade. Mas os soldados lhe dizem que ele era um nórdico, que adorava deuses nórdicos, mas acreditava que matar não era um modo de vida, e afirmava que um verdadeiro guerreiro nunca precisa de espada. O padre ouve tudo isso e bebe bastante antes de dormir novamente. Naquela noite, os homens voltam a marchar enquanto Ragnar reclama com Askeladd, dizendo que deveriam ter esperado o inverno passar, pois não tem mais comida nem abrigo contra a tempestade. Askeladd, porém, diz que eles continuarão avançando, não importa o que, ou então simplesmente sucumbirão à morte. O chinês de orelhas estranhas diz que houve muito barulho por perto. Todos ficam alertas, mas ele diz que houve mulheres e crianças, além de homens. Eles percebem imediatamente que deve haver uma vila próxima. Eles olham através da tempestade e finalmente avistam luz vinda das casas distantes em uma pequena vila. Todos seguem para a vila enquanto o padre corre e começa a gritar para os aldeões fugirem, pois os dinamarqueses estão vindo para matá-los. Mas antes que pudesse ir muito longe, ele é capturado pelos homens e espancado. Ele entra numa casa cheia de crianças, uma mulher e um homem. Ele se aproxima deles e pega uma das tigelas antes de provar. Não gostou do sabor do mingau que estava comendo, então cospe e joga a comida no chão, o que enfurece a mulher, que se levanta e diz para ele não desperdiçar comida. Bjorn, porém, é um bruto e imediatamente soca a mulher, fazendo as crianças chorarem. O marido tenta ajudá-la, mas Bjorn aponta uma espada para o rosto dele e exige toda a comida imediatamente, se ele quiser viver, e o homem obedece. As forças de Askeladd reúnem todos os aldeões e pegam toda a comida. O homem implora para deixarem pelo menos metade, pois assim sobreviveriam ao inverno. Mas Askeladd diz que eles não precisam mais se preocupar em sobreviver a nenhum inverno. Ele vai até o padre amarrado à árvore e avisa que, se tentar algo assim de novo, será morto na hora. Ragnar diz a Askeladd para não matar os aldeões, mas ele responde que não tem comida suficiente para sustentá-los, e se os libertarem, os inimigos descobrirão sua posição. A única saída é matá-los. Ele chama seus homens e ordena que massacrem os aldeões, o que eles fazem sem hesitar, e então recomeçam a marcha.